Ele pediu uma noiva por carta porque ninguém jamais o escolheu. Mas quando o trem parou e 3 mulheres Apache desceram olhando apenas para ele, os sorrisos viraram tensão. As mãos começaram a tremer, cochichos cessaram e a cidade inteira ficou em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A casa estava silenciosa demais. José abriu os olhos no escuro. Do lado de fora, ainda não cantava nenhum galo. Ele virou na cama, o colchão de palha rangendo. Outro dia, ele falou para o teto baixo, sua voz rouca pelo sono. Levantou e acendeu o lampião. A luz fraca balançou, fazendo sombras dançarem nas paredes de taipa. Ele se vestiu com calma, camisa de mangas compridas, calça de brim, o colete marrom já gasto nos cotovelos. Por último, o chapéu de couro bege, que ele bateu levemente contra a perna antes de colocar na cabeça. Na cozinha, o fogão a lenha estava frio. Ele acendeu o fogo, pôs a água no bule e esperou. O silêncio era tão grande que ele conseguia ouvir o estalar da lenha e o zumbido de um inseto perdido. Sentou à mesa sozinho. Tomou o café preto e comeu um pedaço de pão duro. Cada mordida ecoava no cômodo vazio. Quando o céu começou a clarear, ele saiu. O sítio era pequeno, uma casa, um galinheiro, um estábulo e alguns pastos cercados. O ar do cerrado era fresco naquele começo de manhã. "Vamos, gente", ele chamou baixinho, ao se aproximar do estábulo. 2 bois levantaram a cabeça. Ele abriu a porta e os levou até o bebedouro. Enquanto bebiam, ele passou a mão no lombo de um deles. "Tá tudo bem, Firmino? E você, Carreiro?" Os animais não responderam. Só mastigavam a água. José completou a ração e verificou os cascos, um por um. O trabalho era lento e meticuloso. Ele não tinha pressa. A pressa era para quem tinha compromisso. Depois dos bois, foi a vez de ver as cercas. No fundo do pasto, alguns mourões estavam ficando podres. Ele pegou a enxada, o martelo e arames novos no celeiro e foi andando. O sol já estava quando ele começou a bater no primeiro mourão. O som do martelo ecoava pelo campo vazio. Cada batida parecia dizer: "Estou sozinho, estou sozinho." Suou muito. Parou para beber a água da bolsa de couro. Olhou para a casa lá longe, pequena e quieta sob o céu azul. Não havia fumaça saindo da chaminé, a não ser a que ele mesmo fizera de manhã. Nenhuma voz chamando. Nada. Terminou o concerto ao meio-dia. A barriga doía de fome. Voltou para a cozinha e fez farofa com ovo, como quase todos os dias. Fácil de fazer. Comia em pé, olhando pela janela. À tarde foi para capinar a roça de milho. O trabalho era pesado, mas ele gostava. A terra respondia ao seu esforço. Dava frutos. Era uma coisa que fazia sentido. Quando o sol começou a descer, lavou o rosto e as mãos no tanque. Entrou em casa. O silêncio da noite era pior que o do dia. De dia, pelo menos os pássaros faziam barulho. Ele acendeu o lampião de novo e se sentou na cadeira de balanço da varanda. Balançou devagar, olhando as primeiras estrelas. Precisava de sal e querosene. Amanhã teria que ir à cidade. A ideia deixou um nó no seu estômago. No dia seguinte, depois de tratar dos animais, José pegou o velho caminhão. O motor rugiu várias vezes até pegar. A estrada de terra era poeirenta e cheia de buracos. Serra Dourada era uma cidade pequena. Poucas ruas, casas baixas, uma igreja branca com a torre mais alta que tudo. Ele estacionou longe da praça principal e foi a pé até o armazém do seu Oscar. A campainha tocou quando ele abriu a porta. "Olá, José." "Sumido", disse seu Oscar, gordo e sorridente atrás do balcão. José acenou com a cabeça, sem olhar direto nos olhos do homem. "Preciso de sal e 1 litro de querosene. Já vou separando. Tudo bem no sítio?" "Tudo." Enquanto seu Oscar pegava as coisas, José olhou para o lado. 2 homens conversavam perto dos sacos de feijão. Uma mulher com uma criança no colo escolhia balas. Eles riam de alguma coisa. A criança agarrava o doce com as 2 mãozinhas. Uma dor surda apertou o peito de José. Ele voltou a olhar para o chão, para suas botas empoeiradas. "Aqui está, José. Mais alguma coisa?" perguntou seu Oscar, colocando os itens no balcão. José balançou a cabeça negativamente, pagou e pegou a sacola. "Até a próxima então, e não some não", disse o dono do armazém. José saiu. Andou rápido de cabeça baixa, de volta para o caminhão, mas no caminho passou em frente ao correio, a pequena casa amarela com as janelas verdes. Ele parou. Ficou parado por um tempo longo, olhando para a porta. Depois respirou fundo e entrou. Dona Marli, a moça do correio, olhou para ele por cima dos óculos. "Bom dia, José. Vai mandar alguma coisa?"
Ele não respondeu logo, tirou o chapéu e esfregou uma mão na outra. Tem um papel para escrever? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Claro, aqui. Ela passou uma folha de papel ao maço e uma caneta pelo balcão. José pegou as coisas com cuidado, como se fossem frágeis. Sentou no banco de madeira perto da parede. Olhou para o papel branco. A caneta tremia um pouco na sua mão calejada. Ele levantou a cabeça e viu pela janela uma família passando. Pai, mãe e 2 crianças, todas de mãos dadas. José baixou os olhos e então ele começou a escrever. Letra grande, devagar, cada palavra um esforço. Quando terminou, leu o que escrevera. O rosto ficou quente de vergonha, mas ele dobrou o papel, colocou dentro de um envelope que Dona Marli lhe deu. Precisa do endereço, ela disse. José olhou para o envelope, depois olhou para a moça. Não sei para onde mandar, ele confessou baixinho. Como assim? É para longe, para onde Deus quiser que vá. Dona Marli abriu a boca, mas não disse nada. Viu a expressão do homem. Era uma mistura de tristeza profunda com uma coragem frágil. Está bem, ela disse com uma voz mais suave. Vamos colocar só para quem possa interessar. E deixamos o destino em branco. O sistema distribui assim, para centros de triagem. Alguém vai ler. José acenou com a cabeça, aliviado. Pagou o selo e entregou a carta. Saiu do correio com o coração batendo forte, como se tivesse feito algo muito errado ou muito importante. Na volta para o sítio, a solidão dentro do caminhão parecia maior, mas agora tinha um fio de esperança, fino como um fio de cabelo, segurando seu peito. Ao chegar, a casa silenciosa o recebeu. Ele fez o jantar, comeu, lavou a louça, sentou na varanda. A noite estava estrelada, linda e fria. Ele olhou para o céu. Por favor, ele sussurrou, para ninguém. A palavra sumiu no escuro, engolida pelo vasto silêncio do cerrado. Dona Marli ficou segurando o envelope por um tempo longo depois que José saiu. Ela olhou para os dados. Nenhum destino, nenhum nome de destinatário. Só aquelas palavras, para quem possa interessar, escritas com a letra caprichada e pesada do vaqueiro. Ela colocou o envelope na pilha de correspondência a ser processada, mas a imagem dos olhos de José, aquela mistura de esperança e vergonha, não saía da sua cabeça. No fim do dia, sua amiga Celina foi buscá-la para irem juntas para casa, como sempre faziam. Você está quieta hoje, Marli? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Celina, enquanto caminhavam pela rua de terra. Dona Marli mordeu o lábio. A confidência profissional brigava com a vontade humana de comentar uma coisa daquelas. Foi o José, ela disse baixinho, o vaqueiro do sítio do fim da estrada. O José? Aquele homem quietão? O que foi? Ele veio hoje e mandou uma carta. Carta? Para quem? É isso, disse Dona Marli, parando e olhando para a amiga. Ele não sabe para quem. Ele escreveu uma carta pedindo uma esposa, Celina, e pediu para eu mandar para onde Deus quisesse. Celina parou, os olhos arregalados. Uma esposa? Por carta? Mas ele está louco? Não é loucura, é tristeza. A solidão daquele homem deve ser maior que o cerrado. Naquela mesma noite, na casa de Celina, a história foi contada ao marido, seu Geraldo. Ele ria, mas contava. Imagina só, o vaqueiro José, aquele cara sério, metendo uma carta no envelope sem endereço, quer apostar quanto tempo até alguma resposta? Na manhã seguinte, na padaria, Celina comentou com a atendente, Maria das Dores. Você não vai acreditar no que a Marli me contou. Em 2 dias a história já não era mais só de José. Ganhou detalhes. Alguns diziam que a carta era cheia de poesia, outros que José tinha juntado economias para pagar pela noiva. O boato correu rápido, porque em Serra Dourada não havia muitos segredos e menos ainda novidades. O lugar onde o assunto mais fervilhou foi no bar do seu Chico, à beira da estrada. Na sexta-feira à noite, o bar estava cheio. Eu aposto que vem uma viúva de Catalão, disse um homem batendo a caneca na mesa. Viúva gosta de homem trabalhador e sossegado. Viúva nada, contestou outro. Ele nem botou endereço. Vai a cair no colo de alguma solteirona de Goiânia que lê essas revistas de coração. Aposto R$10. Seu Oscar, o dono do armazém, balançou a cabeça enquanto tomava uma cerveja. O José é um bom homem, trabalhador, honesto, mas isso aí foi coisa de quem já desistiu de procurar aqui por perto. A solidão dói. O mais animado com as apostas era Valdomiro, vizinho de terras de José. Um homem de bigode e olhos pequenos. Acho que não vem ninguém, disse Valdomiro com uma risada seca.
Quem vai querer vir para esse fim de mundo viver com um cara mais quieto que uma porta? A carta dele vai acabar no lixo de algum escritório. A notícia chegou aos ouvidos de José de maneira indireta. Na segunda-feira seguinte, ele precisou ir à cidade para comprar um remédio para um dos bois. Mal desceu do caminhão e sentiu os olhares. Alguns riam disfarçado, outros cochichavam. No armazém, seu Oscar tentou agir normal. O remédio para a cólica não é, José? Aqui está. José pagou com os olhos fixos no balcão. José... Seu Oscar começou cauteloso. O povo tá comentando uma coisa, sobre uma carta. O vaqueiro ficou rígido, suas mãos se fecharam. É bobagem, disse seu Oscar rápido. Não liga para isso. Gostam de falar. José pegou a sacola e saiu sem dizer uma palavra. O rosto estava queimando de vergonha. No caminho de volta para o caminhão, ouviu um comentário alto vindo de um grupo perto do bar. Apostei em uma morena de Anápolis. Risadas seguiram o comentário. José entrou no caminhão e ligou o motor, as mãos trêmulas. Na volta para o sítio, a solidão, que antes era um peso quieto, agora parecia ter sido exposta para todos verem e rirem. Ele se trancou em casa por dias, evitando qualquer necessidade de ir à cidade. As semanas foram passando. O boato começou a perder a força, substituído por outros assuntos pequenos. A colheita, o preço do boi, um casamento na cidade vizinha. A carta de José virou uma piada velha, até que num dia comum, uma quarta-feira, o ônibus do correio parou em frente à agência amarela. Dona Marli recebeu a sacola com a correspondência. Separando as cartas, seus dedos pararam em um envelope diferente. Era um papel mais simples, sem remetente claro. O destino, porém, estava escrito com letras firmes. José Alves da Silva, sítio próximo à Serra Dourada, Goiás. Era a única carta daquela leva para a cidade. E era para José. O coração de Dona Marli deu um pulo. Ela olhou para o verso, mas não havia nada. A carta havia realmente encontrado um destino. Ela não esperou. Fechou a agência na hora do almoço e foi direto para o armazém do seu Oscar. Oscar, preciso de um favor grande, ela disse com a voz urgente. Fala, Marli, o que foi? Isso chegou hoje. Ela mostrou o envelope. É para o José. Depois de tudo, depois de todo mundo ter caçoado, acho que ele não vai querer vir buscar aqui na agência com gente olhando. Você pode levar até ele? Você é o que tem mais confiança. Seu Oscar limpou as mãos no avental e pegou a carta com respeito. Claro que levo. Agora mesmo. O rapaz já sofreu humilhação demais. Menos de uma hora depois, o carro de seu Oscar levantava poeira na estrada de terra que levava ao sítio de José. A resposta misteriosa, finalmente, havia chegado. O som do carro chegando fez José sair para a varanda. Ele viu seu Oscar descer do veículo, um envelope na mão. O coração deu um salto dentro do peito. Boa tarde, José. Trouxe uma coisa para você, disse seu Oscar caminhando devagar. José desceu os degraus, sentindo as pernas um pouco bambas. Ele estendeu a mão e pegou o envelope. O papel era áspero sob seus dedos calejados. Obrigado, ele conseguiu dizer. A voz saiu rouca. De nada, meu filho. Boa sorte. Seu Oscar deu um tapinha no ombro dele e voltou para o carro, deixando José sozinho no meio do terreiro. José entrou na casa e sentou à mesa. Olhou para o envelope por um tempo longo. Finalmente, com cuidado, ele o abriu. Dentro, uma única folha de papel com algumas linhas escritas. A letra era diferente da dele, mais redonda. Ele leu devagar, em voz baixa. José, recebi seu pedido. Vou até você. Chegarei no trem das 11 da manhã de um sábado. Espere por mim. Não havia nome, não havia mais explicações. José leu de novo, e mais uma vez, um sábado. O trem das 11 da manhã. Ele dobrou a carta e guardou no bolso do colete, bem sobre o coração. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Os pensamentos giravam. Quem seria? Como ela era? Por que tinha respondido? Nos dias seguintes, José tentou manter a rotina, mas seus olhos sempre buscavam o calendário pregado na parede da cozinha. O sábado estava marcado com um círculo de carvão. Ele não contou para ninguém, mas em Serra Dourada, seu Oscar não conseguiu guardar o segredo por muito tempo. Ele recebeu uma resposta. O dono do armazém comentou com sua esposa, Dona Ana. Resposta do quê? Da carta, mulher. Da carta da esposa. Ela vai chegar no trem num sábado. Dona Ana contou para a irmã. A irmã contou para a amiga que trabalhava na farmácia. Em menos de 2 dias, a notícia já não era mais segredo. Na feira de sábado pela manhã, o burburinho era só sobre isso. Vocês vão lá na estação? Perguntou Dona Irineia enquanto escolhia tomates. Claro que vou. Você acha que eu perco um negócio desses? Respondeu a amiga.
Quero ver quem é a corajosa. O mesmo assunto rolava no bar do seu Chico entre os homens. Aposto que é uma mulher de cidade grande, disse um. 2 cervejas que é uma viúva aposentada, falou outro. Valdomiro, o vizinho, tomou um gole de cachaça e fez uma cara feia. Isso não vai dar certo. Mulher que vem de trem para casar com um estranho só pode ter problema. Vamos ver quanto tempo ela aguenta nesse mato. Quando o relógio da igreja bateu 10 horas, um grupo já se formava perto da linha do trem. A pequena estação de Serra Dourada era só um abrigo de madeira pintada de azul, com um banco e um poste. Mas naquele sábado parecia o centro do mundo. Homens, mulheres, crianças, todos queriam ver. Alguns trouxeram até cadeiras de casa. O clima era de festa, de curiosidade. José chegou perto das 10h30. Ele veio a pé porque o caminhão fazia muito barulho e ele queria chegar em silêncio. Estava vestido com sua melhor roupa, a mesma camisa de mangas compridas, o mesmo colete marrom, mas o chapéu bege estava menos empoeirado. Ele tinha passado um pano nele naquela manhã. Ao ver a multidão, ele quase deu meia volta. O rosto queimou de vergonha, mas seu Oscar o viu e foi até ele. Vamos, José, fica comigo aqui do lado, disse o dono do armazém, dando-lhe um abraço rápido no ombro. José ficou parado ao lado de seu Oscar, as mãos suando dentro dos bolsos. Ele não olhava para as pessoas, olhava para os trilhos de ferro que sumiam na curva do horizonte. Não fica nervoso, disse seu Oscar baixinho. Vai dar tudo certo. Às 11 em ponto, um apito longo e agudo cortou o ar. Veio de longe. Todo mundo na plataforma parou de conversar. Lá vem, gritou uma criança apontando. Uma fumaça preta apareceu no céu. Depois, a locomotiva, lenta e barulhenta. O trem chegou rangendo e bufando, até parar com um grande suspiro de vapor. Era um trem pequeno, de apenas 3 vagões, 2 de carga e um, o último, de passageiros. A porta do vagão de passageiros ficou fechada. Os segundos pareciam horas. José tirava o chapéu e colocava de novo, esfregando as mãos na calça. Então, a porta se abriu. De dentro, um funcionário da ferrovia desceu um pequeno degrau de madeira, e depois dele desceu uma mulher. Era mais velha, com os cabelos negros presos em uma trança longa. Sua saia e blusa eram da cor da terra. Ela desceu com os olhos sérios procurando algo na multidão. José sentiu um alívio. Era ela. Mas antes que ele pudesse se mover, uma segunda mulher desceu. Mais jovem, também de tranças, vestindo cores parecidas. E depois dela, uma terceira, a mais jovem das 3. Elas ficaram paradas ao lado da porta do trem, uma atrás da outra, olhando para as pessoas, e as pessoas olhavam para elas. O silêncio na plataforma ficou pesado e frio. Ninguém falava, ninguém se mexia. As risadas e as apostas tinham desaparecido completamente. As 3 mulheres não eram como ninguém na cidade tinha imaginado. Suas feições, sua postura, suas roupas simples, tudo era diferente. A mulher mais velha, Jussara, passou seus olhos pela multidão paralisada até encontrar José. Ela o reconheceu de imediato. Havia algo nos seus olhos, talvez a lembrança de sua irmã. Sem hesitar, ela começou a caminhar em sua direção. As 2 mais jovens a seguiram. O som dos seus passos na terra batida era a única coisa que se ouvia. Elas pararam na frente de José. Ele estava paralisado, incapaz de entender. Jussara olhou diretamente para ele. Sua voz, quando saiu, era firme e clara, alcançando a todos no silêncio absoluto. José, filho de Maria, viemos buscar você. O silêncio que seguiu as palavras de Jussara foi total. Ninguém na plataforma respirou. José olhou para a mulher, depois para as 2 mais jovens atrás dela. Seu cérebro parecia ter parado de funcionar. Filho de... Maria, ele repetiu, as palavras saindo como um sopro. Sua mãe, disse Jussara, sem tirar os olhos dele. Minha irmã mais nova. A confusão dentro de José era um redemoinho. Ele balançou a cabeça, devagar. Minha mãe, eu nunca... Ela morreu quando eu nasci. Eu nem sei o rosto dela. Nós sabemos, falou a mais jovem das 3, Querexu, seu olhar curioso passando de José para as pessoas ao redor. Uma voz grossa cortou o ar pesado. Era Valdomiro, o vizinho. Isso é algum tipo de piada? José, quem são essas mulheres? José não respondeu. Ele não sabia. Jussara então virou seu corpo um pouco, para enfrentar não só José, mas toda a pequena multidão. Sua voz se elevou, clara e sem medo. A carta dele chegou até nossa aldeia. Um homem que conhecia a história de minha irmã a leu. Ele trouxe para nós. A carta foi um sinal.
Que história, que aldeia? Perguntou seu Oscar, tentando entender. Jussara olhou para ele, depois voltou os olhos para José. Era a ele que a explicação era devida. Sua mãe, Maria, ela não era da cidade, ela era do nosso povo, Chavante. Há muitos anos, quando ela era jovem, um homem branco veio até nossa aldeia. Ele era professor. Ele e Maria se gostaram. José ouvia paralisado. Nunca ninguém lhe tinha contado nada. Seus tios só diziam que sua mãe tinha morrido. Eles fugiram juntos, continuou Jussara, e sua voz tinha uma ponta de dor antiga. Mas a família dele não aceitou uma mulher indígena. Ele a deixou, sozinha, na cidade grande. Ela estava grávida de você. Um murmúrio correu pela plataforma. José sentiu as pernas fraquejarem. Seu Oscar segurou seu braço. Maria ficou sozinha, doente. Ela teve você em um lugar estranho, sem a família por perto. Ela não resistiu. Você sobreviveu. Serviços sociais o levaram. Depois, seus tios o criaram. José engoliu seco. Uma dor que ele não conhecia começou a crescer no seu peito. Não era só a dor da solidão, era a dor de um começo perdido. Como você sabe que sou eu? Ele conseguiu perguntar. A terceira mulher, Isane, a mais quieta, falou pela primeira vez. Sua voz era suave. O nome da sua mãe, o nome do seu sítio, a carta, tudo combina e você tem o queixo dela. José levou a mão ao próprio rosto sem perceber. Valdomiro deu um passo à frente, desdenhoso. E o que vocês querem então? Dinheiro? Herança? Jussara olhou para ele com uma frieza que fez o homem parar. Nós viemos por dever, por família. O sangue de nossa irmã corre nele. Ele está sozinho. Nós viemos cuidar. Cuidar? José repetiu, finalmente encontrando sua voz. Mas a carta, eu pedi uma esposa. Pela primeira vez, algo parecido com uma pena passou no rosto sério de Jussara. Sua carta pedia companhia, pedia um lar. Nós não somos uma esposa, somos sua família, a única que você tem. A multidão começava a se recuperar do choque. Sussurros se tornaram conversas. Índia, alguém disse. A mãe dele era índia? Nunca imaginei. E agora, elas vão morar com ele? José ouvia os comentários, mas eles pareciam vir de longe. Seus olhos estavam fixos nas três mulheres. Na mulher mais velha, que tinha os olhos de uma história compartilhada. Na mais jovem, que olhava tudo com curiosidade. Na outra, que observava em silêncio. Elas eram estranhas, totalmente estranhas. Mas elas tinham um pedaço de verdade que ele sempre sentiu faltar. Elas sabiam o nome da sua mãe. Elas conheciam uma parte dele que nem ele conhecia. A avó dele, disse Querexo, de repente, lembrando de algo importante. Nossa avó, ela é muito velha e está doente. Ela quer conhecê-lo. É o último desejo dela. Minha avó, José sussurrou. A palavra pareceu estranha na sua boca. Ele nunca teve avós. Sim, confirmou Jussara. Ela quer fazer uma cerimônia no seu sítio. A terra onde você mora era um lugar importante para nosso povo, muito tempo atrás. Antes de sermos empurrados para longe, ela quer pedir paz aos espíritos daquele lugar antes de partir. A informação era muita. Uma tia, primos, uma avó, uma história de amor e abandono, um pedido sagrado. Tudo batia à sua porta de uma vez. José olhou para as malas simples no chão, ao lado delas. Olhou para os rostos fechados de alguns homens na multidão, como Valdomiro. Olhou para o rosto sério e esperançoso de Jussara. Ele respirou fundo. O cheiro da fumaça do trem ainda estava no ar. Vocês têm onde ficar? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Jussara abanou a cabeça negativamente. Viemos direto para você. José olhou para seu Oscar. O dono do armazém deu um leve aceno de cabeça, como se dissesse, a decisão é sua. Então, José disse, esfregando as mãos uma na outra. Vocês vêm comigo, por enquanto. A caminhada de volta para o sítio foi silenciosa. José ia na frente carregando a mala mais pesada. Jussara, Querexu e Isane o seguiam, carregando suas próprias coisas. O caminho de terra parecia mais longo do que nunca. Nenhum deles falou. A cidade ficou para trás, mas José conseguia sentir o peso dos olhares que os tinham seguido até a saída. Quando a casa apareceu no topo da colina, ele parou por um instante. Viu o lugar com os olhos delas. A casa pequena de madeira, o terreiro de terra batida, os pastos secos. Tudo parecia mais simples, mais pobre, sob a luz da tarde. É ali, ele disse a primeira palavra desde que haviam saído da estação.
Ele abriu a porta da casa e entrou, deixando-as na varanda. Dentro, o silêncio habitual o recebeu, mas agora parecia errado. Ele colocou a mala no chão e voltou para a porta. As 3 mulheres estavam paradas olhando ao redor. Querexu observava as plantas perto da cerca. Isane olhava para o horizonte distante. Jussara olhava para a casa, seus olhos analisando cada detalhe. Podem entrar, disse José, baixinho. Elas entraram, uma por uma. A casa era de apenas 2 cômodos, a sala que era também cozinha e o quarto. José apontou para a mesa e as cadeiras. Sentem, por favor. Elas sentaram. José ficou em pé, perto do fogão a lenha, sem saber o que fazer com as mãos. Você vive sozinho aqui há muito tempo, disse Jussara. Não como pergunta, mas como constatação. Há muitos anos, ele respondeu. Querexu olhou para o canto onde ele guardava os remédios para os animais. Você cuida sozinho de tudo? José acenou com a cabeça. Sim, os bois, a roça, tudo. Um silêncio desconfortável se instalou. O barulho do relógio de parede parecia muito alto. Foi Isane quem quebrou o silêncio. Sua mãe, Maria. Ela gostava de espaços abertos. Ela dizia que precisava ver o céu. José olhou para ela. Aquela era a primeira coisa concreta que ele ouvia sobre sua mãe. Um pedaço de personalidade. Ela disse isso? Ele perguntou. Minha avó contava, disse Isane, com um pequeno sorriso. Sua avó. Aquela palavra novamente. Avó. José sentou-se finalmente na cadeira perto da porta. O peso de tudo começou a cair sobre ele. Eu não sei o que fazer, ele confessou olhando para o chão. Eu escrevi a carta porque a solidão doía. Eu esperava uma resposta sim, mas não isso. Jussara se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. O que é isso para você? Tudo, disse José, a voz saindo mais forte do que ele pretendia. 3 pessoas. Uma história que eu não conhecia, uma mãe que eu nunca vi, uma terra que era sagrada. É grande demais. É sua família, disse Jussara simplesmente. Não é grande, é o seu tamanho certo. José olhou para ela, depois para as outras 2. Querexu parecia ansiosa, querendo explorar tudo. Isane parecia calma, aceitando. E a cerimônia? Ele perguntou. Você falou na estação. Jussara respirou fundo. Minha tia, a irmã mais velha de minha mãe. Ela é a anciã da nossa aldeia agora. Ela está muito doente. Os médicos da cidade dizem que não há muito tempo. José ouvia, suas mãos paradas no colo. Antes de partir, ela tem um último desejo. Ela quer fazer uma cerimônia de paz no lugar onde seus avós viveram. O lugar onde eles foram enterrados. Esse lugar é aqui. Aqui, no meu sítio? Sim, a cerca do seu pasto do fundo. Ali era um ponto de encontro importante, muito tempo atrás, antes dos fazendeiros e das cercas. Ela quer pedir perdão aos espíritos pelo que foi feito e quer abençoar o caminho do seu único neto, de você. José ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou pela janela para o pasto do fundo. Era apenas um pedaço de terra seco com uns pés de capim e uma árvore retorcida. Nunca lhe parecera especial. Agora carregava o peso de uma história inteira. E se eu disser não? Ele perguntou baixinho. E se eu pedir para vocês irem embora? Vocês vão fazer a cerimônia assim mesmo? Jussara olhou para ele, seus olhos escuros sérios. Não. É um pedido, não uma ordem. Se você disser não, nós iremos embora. Levamos a mensagem da avó. Ela morre sabendo que tentamos. Você continua sua vida, sozinho. A palavra sozinho ecoou na sala pequena. José pensou na casa silenciosa. No café feito só para um, no som do martelo batendo no mourão, ecoando, estou sozinho. Ele pensou na mulher de tranças que tinha os olhos de sua mãe, na jovem curiosa que olhava para as plantas, na moça quieta que sabia histórias. Eles eram estranhos, mas a solidão era uma conhecida de longa data e sua companhia era uma dor surda e constante. Ele levantou-se. Caminhou até a porta e olhou para o terreiro. O sol da tarde estava baixo, pintando tudo de laranja. O quarto é pequeno, ele disse sem se virar. Dá para 2 no meu, a terceira pode ficar na sala, eu arrumo um colchão. Atrás dele, ele ouviu Querexu soltar um leve suspiro de alívio.
José se virou para encarar as 3 mulheres. Seu rosto estava sério, mas sua voz era firme. Vocês ficam até a cerimônia e até decidirmos o que fazer depois. O primeiro amanhecer com as mulheres na casa foi estranho. José acordou com o som de vozes baixas na cozinha, em vez do silêncio absoluto. Por um momento, ele ficou parado na cama, sem entender. Depois, lembrou. Ele se vestiu e saiu do quarto. Jussara estava no fogão, mexendo uma panela. Querexu olhava pela janela. E Sani arrumava os cobertores no colchão da sala. Bom dia, disse Jussara virando-se. Fiz um mingau. É diferente do seu café com pão. José apenas acenou com a cabeça. Sentou-se à mesa. O mingau era quente e tinha um sabor que ele não conhecia. Ervas. Era bom. Depois do café, ele foi fazer seus trabalhos. As mulheres ficaram na casa, mas quando ele foi até o estábulo, percebeu que Querexu o seguia a certa distância. Posso ver? Ela perguntou apontando para os bois. José hesitou. Eles são mansos, pode chegar perto. Querexu se aproximou, mas não dos animais. Seus olhos estavam no chão, nas margens do pasto, onde cresciam matos e ervas. Ela se agachou perto de uma planta rasteira, com folhas pequenas e arredondadas. Tio José, ela chamou. Ele estranhou o tio, mas foi até ela. Essa planta, ela é muito boa. É mato, tento tirar da cerca. Não, não é só mato, disse Querexu, colhendo algumas folhas com cuidado. Ela serve para a dor de barriga, dos bois, das pessoas. É um remédio. José olhou para as folhas insignificantes. Essa coisa sempre cresce aqui, nunca soube. Posso colher um pouco, para ter na casa? Ele encolheu os ombros. Pode. Querexu sorriu, um sorriso largo e verdadeiro, e começou a colher com dedos ágeis. À tarde, Sani saiu para a varanda. José estava sentado, afiando uma faca. Ela se sentou no degrau, perto dele, mas sem dizer nada. Observava o céu, os pássaros. Depois de um tempo, ela falou sem olhar para ele. Sua mãe, Maria. A minha avó conta que ela cantava muito. José parou de afiar a faca. Ela cantava para os pássaros. Dizem que os pássaros paravam para ouvir. Sani virou o rosto para ele. Você canta, tio José? A pergunta era simples, mas ela o atingiu no meio do peito. Ele balançou a cabeça negativamente. Não, nunca cantei. Nem sei de onde viria uma música. Sani aceitou a resposta com um aceno. Talvez um dia. As histórias dizem que a música fica guardada no sangue, esperando. Mais tarde, Jussara chamou José para fora. Ela apontou para o pasto grande atrás da casa. A terra estava seca, o capim amarelado. Esse pasto, ele está cansado, ela disse. É o tempo, está seco, respondeu José. Não é só o tempo, é a solidão da terra. Ela só ouve o gado comer e pisar. Ela esqueceu de outros sons. José não entendeu bem, mas não discutiu. Sempre foi assim. Jussara olhou para ele. Pode mudar. Enquanto isso, na cidade, as notícias já ferviam. Valdomiro foi o primeiro a espalhar. Está vendo? Eu avisei. Ele disse no bar do seu Chico para um grupo de homens. Agora são 3 índias na casa dele. Isso não é normal. Elas são família dele, pelo que falaram, comentou um homem mais velho. Família? Que família é essa que aparece do nada? Só acredito vendo o documento, resmungou Valdomiro. Isso vai dar problema, vai trazer coisa ruim para a nossa região. Já pensou se mais deles começam a vir? Alguns concordaram com a cabeça. Outros ficaram em silêncio pensativos. No armazém, seu Oscar ouviu os comentários e fez uma cara feia. Deixem o homem em paz, ele disse para Dona Marli. Finalmente a casa dele tem vida. O pessoal aqui só gosta de fofoca amarga. Mas a semente da desconfiança já estava plantada. No sítio, o sol se punha. José entrou em casa para lavar as mãos. O cheiro era diferente. Ervas cozidas, mingau, terra limpa. A mesa tinha 4 tigelas, não uma. Querexu estava guardando suas plantas secas num cantinho. Sani escrevia algo num caderno. Jussara olhava o fogo na lareira. José parou no meio da sala. Sentiu algo. Não era mais só o silêncio. Era o som de uma respiração que não era só a dele. Era o barulho de uma casa que pela primeira vez em muitos anos não estava vazia. Ele não sabia o que sentir. Medo? Sim. Confusão? Muita. Mas também, bem no fundo, um alívio pequeno e quente como o primeiro gole de café de manhã. A noite caiu sobre o cerrado. No sítio de José, uma luz queimava na janela, e dentro havia vozes. Valdomiro não perdeu tempo. Na manhã seguinte, na vendinha do seu Arlindo, ele falou alto para todos ouvirem. É um perigo, digo eu. 3 mulheres daquelas, isoladas com o José, quem sabe o que elas querem? Podem estar planejando roubar a terra dele.
Conheço casos assim. Acho que são só parentes mesmo, Valdomiro, disse seu Arlindo enxugando um copo. Parentes do nada? Não confio. E o pior, se elas ficam, vão atrair mais gente da aldeia delas. Daqui a pouco a região fica cheia de índio. Vai desvalorizar nossa propriedade. A conversa se espalhou. Em 2 dias, o tom mudou de curiosidade para desconfiança. Algumas pessoas que antes tinham pena de José agora repetiam o que ouviam. É verdade que elas estão tirando coisas da terra dele para mandar para a aldeia? Uma mulher perguntou na fila do pão. Ouvi dizer que fazem rituais estranhos à noite, sussurrou outra. José precisou ir à cidade para vender alguns sacos de milho. A viagem de caminhão foi quieta. Ele estacionou no mesmo lugar de sempre e foi até o depósito de grãos. No caminho, 2 homens que ele conhecia de vista pararam de conversar quando ele passou. Ele ouviu um cochicho. Agora é chefe de tribo. José apertou o passo, o rosto quente. No depósito, o dono, seu Nelson, foi direto ao assunto. José, tudo bem? As coisas estão normais aí no sítio? Estão, respondeu José, curto. É que o povo está comentando sobre as suas visitas. São minha família, disse José, olhando nos olhos do homem pela primeira vez. Foi um esforço. Tudo bem, só tô dizendo o que falam. Seu Nelson anotou o peso do milho e contou o dinheiro. O pagamento foi rápido, sem a conversa de sempre sobre o tempo ou o preço do gado. Na volta para o caminhão, uma senhora mais velha, Dona Matilde, o abordou. Ela tinha um rosto bondoso, mas hoje estava sério. José, meu filho, toma cuidado, hein? O mundo é maldoso, não deixa ninguém se aproveitar da sua boa fé. Ninguém está se aproveitando, Dona Matilde. Espero que não, mas fica de olho aberto. A viagem de volta para o sítio foi longa. José sentia um peso no peito que não era físico, era o peso dos olhares, dos sussurros. A cidade que sempre foi seu único lar agora parecia estranha e fria. Ao chegar, ele viu Querexu no campo, colhendo mais de suas plantas. Isane estava na varanda, escrevendo. Jussara saiu para ajudá-lo a descarregar algumas compras. Tudo bem na cidade? Ela perguntou, percebendo seu silêncio. José abanou a cabeça, mas não quis falar. Tudo normal. A noite caiu. Eles jantaram juntos, um caldo que Jussara fez com os legumes que tinham. A conversa era pouca, mas não era mais o silêncio pesado de antes. Era um silêncio de cansaço do dia. José foi se deitar, mas não conseguiu dormir. Os comentários ecoavam na sua cabeça. Chefe de tribo. Rituais. Aproveitar. De repente, um estrondo seco e alto cortou a noite. O som de vidro quebrando. José saltou da cama. As mulheres também se levantaram rapidamente na sala. O que foi isso? Perguntou Querexu, com a voz ainda grossa de sono. José pegou o lampião e foi até a sala principal. A janela que dava para o lado norte estava quebrada. Estilhaços de vidro espalhados pelo chão. No meio dos cacos, uma pedra do tamanho de um punho. Isane cobriu a boca com as mãos. Querexu olhou para a pedra, depois para a escuridão lá fora, seus olhos cheios de alerta. Jussara se aproximou. Ela não parecia assustada, parecia séria. Ela olhou para a pedra, depois para o rosto pálido de José. Isso é um aviso, ela disse, a voz calma e baixa. José tremia, não de medo por si, mas de uma raiva fria e nova. Alguém tinha violado sua casa, a casa onde agora estavam sua família. Quem faria isso? Sussurrou Isane. Quem não quer que a gente fique? Respondeu Querexu, os braços cruzados. José olhou para o medo nos olhos de Isane. Olhou para a raiva contida de Querexu. Olhou para a firmeza tranquila de Jussara. O medo dele começou a se transformar em outra coisa. Algo mais sólido. Eles querem que a gente tenha medo, disse Jussara, olhando para ele. Que você tenha medo, que nos mande embora. José respirou fundo. Ele se ajoelhou e pegou a pedra. Era pesada, áspera, uma pedra comum do cerrado. Eu não vou mandar vocês embora, ele disse, e sua própria voz o surpreendeu. Soou firme. O que vamos fazer então? Perguntou Querexu. Jussara olhou para a janela quebrada para a noite escura. Primeiro vamos limpar isso. Amanhã vamos consertar a janela. E depois, insistiu Isane. Jussara olhou para José. Depois, continuamos. Trabalhamos.
Cuidamos da terra. Mostramos que não temos medo de pedras. José ainda segurava a pedra. A raiva quieta dentro dele estava se assentando, virando determinação. Ele colocou a pedra na mesa. Amanhã cedo eu vou consertar a janela, ele disse. E vocês? Querexo, você disse que conhece um chá para dar coragem. Querexo sorriu, um sorriso pequeno no escuro. Conheço, faço amanhã. José acenou com a cabeça. Pela primeira vez, ele não se sentiu sozinho numa luta. A casa tinha sido atacada, mas as pessoas dentro dela estavam unidas. Isso mudava tudo. A manhã seguinte chegou clara e fria. José acordou antes do sol. O primeiro som que ouviu não foi o silêncio, mas o barulho suave de alguém mexendo no fogão. Era Jussara, preparando o café. Ele se levantou e foi direto para o lado de fora, para olhar a janela quebrada. A pedra ainda estava sobre a mesa, um lembrete feio do que acontecera. Depois do café, eu conserto, ele disse, entrando novamente. Querexu já estava acordada, separando suas plantas em pequenas pilhas no chão. O chá para a coragem fica pronto depois de secar um pouco mais. Mas já posso fazer um chá comum para começar o dia bem. Ela colocou água para ferver e acrescentou umas folhas verdes que tinham um cheiro doce. José nunca tinha visto aquele chá. Enquanto tomavam a bebida quente, Querexu apontou para a janela. Tio José, aquela trepadeira que cresce perto da cerca, ela tem um cipó resistente. Dá para amarrar bem as coisas. Posso buscar para ajudar no conserto? José pensou por um momento. Pode, eu vou buscar as ferramentas. Mais tarde, com a janela temporariamente vedada com uma tábua e o cipó seguro, José se sentou na varanda para afiar o machado. Querexu se aproximou com um punhado de folhas diferentes. Olha só, ela disse, sentando no degrau ao lado dele. Essa aqui, fininha, é para febre. Essa outra, mais grossa, é boa para cicatrizar ferida. A gente não precisa só de remédio de farmácia. A farmácia já está aqui. Ela falava com tanta certeza que José parou de afiar. Como você sabe tudo isso? Minha avó me ensinou, e a avó dela ensinou a ela. É um conhecimento antigo. A gente observa a planta, vê onde ela cresce, como é a folha. Cada uma tem um propósito. José olhou para as plantas em suas mãos. Ele sempre as tinha visto como mato, como inimigo a ser capinado. Agora, eram como pessoas com nomes e funções. Pode me mostrar mais? Ele pediu, surpreso com sua própria pergunta. Querexu sorriu. Claro que posso. No final da tarde, Isane saiu e se sentou na sombra da mangueira. José estava descansando depois de uma volta no pasto. Ela abriu seu caderno. Tio José, você quer ouvir uma história? Ela perguntou, sua voz suave como o vento. Que história? Uma história do meu povo, sobre como o cerrado nasceu. José acenou com a cabeça, curioso. Isane começou a falar. Ela contou sobre um tempo em que só existia a água e o céu. Sobre um grande pássaro que, com suas asas, bateu na superfície da água e fez aparecer as primeiras ilhas de terra. Como os animais ajudaram a espalhar as sementes das primeiras árvores retorcidas e como o fogo, dado pelos espíritos, não era para destruir, mas para renovar a vida da grama. José escutava, fascinado. Ele conhecia o cerrado desde criança. Conhecia sua secura, seu calor, seus perigos, mas nunca tinha ouvido uma história sobre ele. Para ele, era apenas um lugar. Agora, ouvindo Isane, o cerrado parecia ter uma alma, uma história antiga. Ninguém nunca me contou nada assim, ele disse quando ela terminou. As histórias guardam a memória do lugar, explicou Isane. Sem elas, um lugar pode ficar vazio, mesmo cheio de coisas. No dia seguinte, Jussara chamou José para a parte de trás da casa, perto do poço. Aqui o solo é bom, vamos fazer uma horta. Eu tenho uma roça, mas para o lado, disse José. Não é uma roça grande, é uma horta pequena, para coisas do dia a dia. Coentro, cebolinha, tomate, para a nossa comida. Ela mostrou como ela queria. Não era para cavar fundo e revirar tudo. Era para afofar a terra com cuidado, sem virar de cabeça para baixo. Ela disse que a terra tinha camadas, como uma casa, e cada camada tinha seus moradores importantes. Se você vira tudo, você desfaz a casa. A terra fica confusa e cansada. José seguiu as instruções dela. Enquanto trabalhavam lado a lado, Jussara falou pouco, mas cada gesto dela com a enxada era cuidadoso, respeitoso. José começou a imitar o movimento. À noite a casa tinha um cheiro novo, ervas secas penduradas perto do fogão, terra revolvida. O caldo no fogo tinha cebolinha fresca que eles haviam plantado dias antes. Havia vozes. Querexu cantarolando baixinho enquanto arrumava suas plantas.
Isane lendo em voz suave algo do seu caderno. Jussara perguntando se José queria mais uma porção de comida. José sentou na sua cadeira e olhou ao redor. A casa não estava mais vazia, estava cheia. Cheia de sons, de cheiros, de movimento. Ele colocou a mão no peito sobre o coração. A solidão ainda estava lá, em um cantinho, como uma sombra velha, mas não era mais a dona da casa. Agora, havia outras coisas ocupando o espaço, coisas novas. Uma curiosidade sobre plantas, o eco de uma história antiga, o calor de um caldo compartilhado. Ele não sabia o nome para o que sentia, mas sabia que não queria que aquilo acabasse. O medo do que as pessoas na cidade poderiam fazer ainda existia. A pedra sobre a mesa era a prova. Mas dentro daquelas paredes, naquela noite, o medo parecia pequeno e distante. O barulho veio no meio da noite. Não foi um estrondo como o da pedra. Foi um ruído abafado, de madeira rangendo, seguido por um mugido abafado e o som de galhos sendo quebrados. José abriu os olhos no escuro. Jussara, que dormia na sala, também se sentou. "O que foi?" sussurrou Querexu da porta do quarto. "Algo nos pastos", disse José, já se levantando e pegando o lampião. Eles saíram juntos, as 4 silhuetas na escuridão. José levou-os até o cercado mais próximo. A porteira que ele tinha fechado com cuidado no fim da tarde estava aberta. Um dos mourões estava inclinado, como se algo pesado tivesse batido nele. E no meio do pasto escuro, um vulto grande se mexia. Firmino. José reconheceu o boi pelo formato. O animal parecia agitado, andando em círculos perto da cerca que dava para o mato. "Alguém soltou ele", disse Jussara. Sua voz era uma afirmação, não uma pergunta. José não respondeu. Ele sentiu uma coisa subir dentro dele. Não era medo, era uma raiva quente e lenta, como o ferro no fogo. Ele foi até o boi, falando baixo. "Calma, Firmino. Calma, homem." O animal reconheceu sua voz e parou de se agitar. José pegou uma corda que estava pendurada no mourão e, com movimentos calmos, laçou o boi e o puxou de volta para o cercado. Depois, ele examinou a porteira. A trava de arame tinha sido cortada, não arrebentada, cortada com um alicate. Querexu pegou o lampião e iluminou o chão. Havia pegadas novas na terra solta. Várias. Mais de uma pessoa. Ela observou. Isane ficou parada, os braços cruzados contra o frio da noite. "Eles querem nos assustar mesmo. Primeiro a janela, agora isso." José olhou para a cerca quebrada, para a porteira violada, para o rosto preocupado de Isane, iluminado pela luz fraca. A raiva dentro dele se solidificou, virando uma decisão fria e dura. "Vamos voltar para dentro", ele disse. "Amanhã eu conserto a cerca." Ninguém conseguiu dormir direito o resto da noite. Ao amanhecer, José consertou a cerca com madeira nova. Ele trabalhava em silêncio. Seus movimentos eram precisos, mas com uma força contida que não era normal. Jussara observou ele da varanda. Ela viu a linha firme da sua boca, o jeito que ele batia a cada prego. Depois que a cerca ficou pronta, José lavou as mãos e o rosto no tanque. Ele vestiu uma camisa limpa e pegou o seu chapéu. "Vou até a cidade", ele anunciou para ninguém em particular. Querexu parou de mexer em suas ervas. "Você vai buscar coisas para o concerto?" "Não", disse José. "Vou resolver uma coisa." Jussara se aproximou. "José, você não precisa." "Preciso sim." Ele a interrompeu, algo que ele quase nunca fazia. "Eles cortaram minha cerca, soltaram meu boi, botaram em risco o animal e vocês. Se eu ficar quieto, eles vão pensar que podem fazer mais." Ele não esperou resposta. Entrou no caminhão e partiu. Em Serra Dourada era dia de feira. A praça principal estava movimentada. José estacionou o caminhão e desceu. Seus passos eram firmes. Ele caminhou direto para o grupo de homens que sempre ficava perto do bar do seu Chico. Valdomiro estava lá, no meio, rindo de alguma coisa. José parou na frente deles. O silêncio caiu sobre o grupo. "Valdomiro", disse José, e sua voz não tremia. O vizinho olhou para ele com um sorriso debochado. "Olá, José. Tudo bem no seu sítio? A sua família está boa?" "Minha família está bem, mas minha cerca não está." "Sua cerca? O que houve?" "Alguém cortou o arame e soltou um dos meus bois ontem à noite." José olhou diretamente nos olhos de Valdomiro. "Você sabe alguma coisa sobre isso?" Valdomiro riu, nervoso. "Eu? Como eu ia saber? Deve ter sido onça, ou o próprio boi que arrebentou." "Não foi onça, e não foi o boi. O arame foi cortado com ferramenta." José deu um passo à frente. Os outros homens recuaram um pouco. "Eu vou dizer uma coisa, e quero que todos aqui ouçam.
Ele virou o corpo para enfrentar não só Valdomiro, mas todos na praça que começavam a olhar. As mulheres que estão na minha casa são minha família, são o sangue da minha mãe. Eu não pedi que viessem, mas elas vieram, e agora que estão lá, estão sob minha proteção. Valdomiro tentou rir de novo. Proteção? Você, José? O que você vai fazer? José respirou fundo. Suas mãos estavam frias, mas sua voz saiu firme e clara. Vou fazer o que um homem faz quando alguém mexe com o que é seu. A terra é minha, a casa é minha, e elas são da minha família. A próxima pessoa que pisar no meu sítio sem permissão, que jogar uma pedra, que cortar uma cerca, essa pessoa vai ter que me enfrentar, não com fofoca pelas costas, mas comigo, homem com homem, na frente de todos. O silêncio na praça era total. Ninguém nunca tinha ouvido José falar tanto, e nunca com aquela voz. Valdomiro abriu a boca para dizer algo, mas não saiu nenhum som. Ele viu algo nos olhos de José que não era o medo ou a passividade de sempre. Era uma determinação antiga, nascida da necessidade de proteger. José deu mais um passo, bem perto de Valdomiro agora. E se você tem tanto problema com a minha família, pode resolver comigo, agora, aqui. Valdomiro olhou para os lados buscando apoio. Os outros homens desviaram o olhar. Ninguém quis se meter. Eu não tenho problema com ninguém, ele resmungou, olhando para o chão. José manteve o olhar nele por mais alguns segundos. Depois, acenou com a cabeça, uma única vez. Então está bom. Ele se virou e começou a caminhar de volta para o caminhão. As pessoas na praça abriram caminho para ele passar. Algumas olhavam com medo, outras com uma ponta de respeito novo. O José quieto e solitário tinha desaparecido. No lugar dele havia um homem diferente. Seu Oscar, que observava tudo da porta do seu armazém, cruzou os braços e sorriu um pouco. José entrou no caminhão e ligou o motor. Ele não olhou para trás. A quietude diferente pairava sobre o sítio nos dias que se seguiram à ida de José à cidade. Não era mais o silêncio pesado da solidão. Era uma calma carregada de observação. As mulheres notaram a mudança sutil em José. Ele andava com os ombros um pouco mais para trás. Seu olhar, quando encontrava o delas, era direto e tranquilo. Querexu foi a primeira a comentar enquanto colhia flores amarelas do campo. Ele parece mais firme. Jussara, observando José consertar uma ferramenta na oficina, concordou com um aceno. A terra respeita quem a defende. Ele defendeu. Agora ele se respeita também. A paz, porém, foi interrompida por uma notícia. Um menino da cidade, filho do dono do bar, veio de bicicleta até o sítio com um envelope. Era para Jussara. Ela abriu a carta, uma folha simples dobrada ao meio. Seus olhos escorreram pelas linhas. Ela não chorou. Sua expressão se fechou ainda mais, em um respeito solene. "O que foi, tia?" perguntou Isane, percebendo a mudança. "Minha tia, a anciã. Ela partiu 2 dias atrás." Querexu deixou as flores cair no chão. José, que se aproximara, parou. Uma tristeza que não era dele, mas que agora lhe pertencia, apertou seu peito. "A cerimônia," ele disse baixinho. Jussara olhou para ele. Ela não vai ver, mas o desejo dela continua. A cerimônia não era só para ela, era para a terra e para você, para firmar seu caminho. Naquela noite, depois do jantar, Jussara explicou. A cerimônia é simples, é um pedido de paz, de harmonia, é um agradecimento à terra por guardar a memória dos nossos, e um pedido para que ela aceite você, que carrega nosso sangue como guardião deste lugar. José ouviu com atenção. "O que eu preciso fazer? Você só precisa estar presente, de coração aberto. Vamos fazer amanhã ao anoitecer." No dia seguinte, o sítio inteiro parecia esperar. O trabalho foi feito, mas sem pressa. Querexu colheu flores e folhas aromáticas. Isane ensaiou silenciosamente as palavras que diria. Quando o sol começou a descer, tingindo o cerrado de dourado e roxo, eles foram para o ponto mais alto do sítio, perto da árvore retorcida no pasto do fundo. José nunca tinha dado muita importância àquele lugar. Agora, ele olhava e tentava imaginar. Jussara acendeu um pequeno fogo em uma cova raso no chão. Não era uma fogueira grande, era um fogo de propósito. Este fogo é para iluminar o caminho dos espíritos antigos e para purificar nossas intenções, ela explicou, sua voz grave ecoando na quietude. Querexu espalhou as flores amarelas em um círculo ao redor do fogo. Flores para alegrar o coração da terra.
para mostrar que a vida continua, mesmo depois da seca. Isane se adiantou. Ela olhou para José, depois para o horizonte. Quando começou a falar, sua voz era clara e doce, carregando uma melodia antiga. Eu conto a história desta terra. Ela já foi livre. Ela já ouviu os cantos dos meus antepassados. Ela guardou seus passos. Depois ela ouviu o silêncio. Ouviu o gado e o homem solitário. Agora ela ouve de novo. Ouve uma família. Ouve uma história que se reuniu. José sentiu um arrepio. As palavras de Isane pareciam tocar em algo profundo dentro dele. Ele olhou para a terra sob seus pés de uma nova maneira. Jussara começou a cantar. Não era uma música com palavras que José conhecia. Era uma sequência de sons, graves e fluidos, que pareciam subir com a fumaça e se misturar com o vento do cerrado. Era um canto de luto e de paz. José fechou os olhos. Ele não entendia as palavras, mas entendia o sentimento. Era um pedido de perdão, um pedido de aceitação, um bem-vindo. Quando o canto terminou, Jussara olhou para ele. Agora você, José, a terra quer ouvir sua voz. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele não sabia cantar, não sabia rezar. O que ele poderia dizer? Então ele lembrou da carta, da solidão, do pedido desesperado por um lar. Ele olhou para Jussara, para Querechu, para Isane. Viu seus rostos iluminados pelo fogo pequeno. Sua voz saiu rouca, mas clara. Eu só pedi uma esposa, para não estar mais sozinho. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas o que eu realmente queria era um lugar para pertencer. Eu acho que agora eu tenho um lugar e tenho uma família para compartilhar ele. Ficou em silêncio. Era o suficiente. Jussara fez um aceno de satisfação. Ela pegou um punhado de terra e o ofereceu a José. Ele estendeu as mãos e ela deixou a terra cair em suas palmas. Esta terra é você agora, e você é desta terra. Cuide dela, e ela cuidará de você. A cerimônia terminou com o fogo se apagando naturalmente. As estrelas já estavam brilhando forte no céu. Na caminhada de volta para a casa, Querechu pegou a mão de Isane. José caminhava ao lado de Jussara. E agora? Ele perguntou, olhando para a luz que vinha das janelas da sua casa. Agora vivemos, respondeu Jussara. Você, nós, esta terra, juntos. Até que o caminho de cada um nos leve a outro lugar. José parou na varanda. O cheiro do janto ainda quente vinha de dentro. Ouviu-se o barulho de uma panela sendo colocada na mesa. Ele não tinha mais uma esposa. Tinha muito mais. Tinha uma tia que era uma raiz forte. Tinha uma sobrinha que era uma folha nova cheia de cura. Tinha outra que era uma contadora de histórias tecendo o passado com o presente. E tinha ele, José, o vaqueiro que plantou uma família com uma carta e que finalmente tinha encontrado seu lar, bem no coração do cerrado goiano. Ele entrou em casa. A porta se fechou suavemente atrás dele, mantendo o calor do lado de dentro.